Graça e paz, gente. Boa noite. Essa é uma live muito especial. Eu não sou anfitriã dessa live, tá? Eu sou apenas uma convidada. Estou aqui a serviço do Senhor Jesus, desse convite que a Tátila fez ao meu coração essa noite. E por uma questão técnica, ela não pôde abrir a live, mas eu vou chamar ela aqui. Ela vai estar explicando melhor o propósito dessa live de oração. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Se você puder, tiver essa disponibilidade, fica aqui com a gente, manda esse aviãozinho para alguém e vamos juntos nessa live de oração. Amém? Deixa eu chamar ela aqui. Seja bem-vinda, anfitriã da noite. A paz, Tátila. A paz, minha amiga. Obrigada, muito obrigada, viu, Rafa, por ter atendido esse pedido, esse chamado aí do Senhor. É sempre lindo ver as filhas de Deus posicionadas para o chamado do Senhor no tempo e na hora que Ele precisa. Então, o Senhor hoje te convocou e te chamou e você está aqui conosco, graças a Deus. Eu louvo o Senhor pela sua vida e também quero agradecer as pessoas que já entraram na live. Que sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui para nós orarmos juntas nessa noite pela nossa nação. Nós temos um motivo muito lindo, que esse motivo é motivo de oração. E aqui nós chamamos, né, as mulheres, porque é um evento promovido pela Amília Woman Brasil, porque hoje é o Dia Nacional do Perdão no Brasil. Uma lei que foi publicada em 2017. Mas é uma noite bem propícia para que nós nos unamos diante do trono da graça, para pedir perdão, um arrependimento pela nossa nação e para pedir a ajuda do Espírito Santo também para a nossa vida, para que nós possamos receber esse perdão do alto e para que nós possamos também ter auxílio do Senhor para liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam, que nos feriram, né, que muitas vezes a gente até esquece. Mas são coisas que no mundo espiritual continuam existindo aqui e agora e que a gente precisa, por meio do perdão, liberar as pessoas, desfazer, né, para que a gente possa fluir em Deus. Então, quero agradecer a todas as pessoas que já estão entrando. Tia Rita está aqui, a amiga da Rafa, né, a Aline. E eu quero pedir a você que envie esse aviãozinho. Compartilhe. Débora, sua amiga, mas eu quero pedir a você que envie esse aviãozinho, que compartilhe essa live com quem você conheça, com quem você sente que deve estar nesse momento junto com você, junto com a gente em clamor e oração. Envie o aviãozinho e vamos aguardar esse exército de mulheres irem chegando, se unindo a nós, para nós estarmos aqui diante do nosso Pai, diante do nosso Senhor, né? Amém. Amém. Vamos começar orando, pedindo a direção do Senhor e depois a gente lê a palavra, o que a palavra diz para nós sobre isso. Vamos começar orando então. Você pode orar, Rafa? Podemos. Paz do Senhor para todos que estão entrando. Nós vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Amém. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, por esse comissionamento, por esse convite, Senhor, que o Senhor faz pela Tua palavra, Tua igreja, os Teus filhos, ó Pai, Amém, Pai. de estarmos, Senhor, quebrantados diante de Ti, Amém. em oração, em confissão, aleluia, Amém. em amor ao Senhor, em honra, ó Pai, a Tua presença. Senhor, e como, Senhor, nesse dia, ó Pai, proclamado como o Dia Nacional do Perdão, ó Deus, houve esse projeto que eu creio que nasceu no Teu coração.
Ó Deus, e nós estamos aqui, ó Pai, te pedindo que o Senhor venha direcionar esse momento. Amém, Espírito Senhor. Santo, que o Senhor venha direcionar os nossos corações, Amém, Pai. quebrantar os nossos Sim, Senhor. Em corações, nome de Jesus. avivar a nossa vida, falar conosco Amém. através da tua palavra, através da vida da Amém, Tátila. Senhor. Amém, Senhor, Pai. em nome de Jesus, conduz essa live, Pai. Amém, Pai. Senhor, não Sim, Senhor. estava no nosso plano, mas estava no teu. Senhor, e Aleluia. nós estamos aqui, Senhor, Sim, Pai. submetidos, ó Pai, rendidos, entregues ao que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Amém, Pai. Espírito Santo, nos ensina a orar. Amém. Nos Aleluia. ensina a orar nessa noite. Abençoa Amém. cada um que já entrou nessa live, cada um Amém. que vai entrar. Sim, Ah, Pai. Pai, em nome de Jesus, já nós te agradecemos. Amém. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Gisele está aqui, irmã Geisa também, Manu, Nel, Fernanda, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Eu vou tentar abaixar aqui um pouquinho. Acho que eu consegui. E eu gostaria de começar lendo um texto que é muito conhecido. Esse texto é muito apropriado por tudo que a gente está vivendo e está passando na nossa nação, sabe? E é um texto que a gente muitos já conhecem de cor, já memorizaram desde a infância, mas é um texto de 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14. Se você está com a sua Bíblia e quer abri-la, pode abrir. Se não quiser, se souber de memória, tá ótimo também. Agora nós já somos 10 mulheres unidas para orar. Não sei se mulheres, temos homens também, temos os Mordecais, né? Não são só as Estéres que estão aqui. Temos os Mordecais aqui também. O Senhor está levantando você, mulher de Deus, você, homem de Deus, para esse tempo, para uma hora como essa. Nós não podemos retroceder, né? Precisamos avançar para a honra e glória do nome do Senhor. E o texto de 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto, ele tem me chamado muita atenção nos últimos dias. Eu andei relendo ele ultimamente, porque ele é uma condição. Se o meu povo, ou seja, nós temos uma escolha. Nós podemos não nos humilhar diante do Senhor, não orar, não nos arrepender. Mas ou seja, se nós atendermos esse chamado do Senhor, entrarmos nessa condição, aí tem uma promessa linda, né? Se a gente se humilhar, entrar no momento de confissão e arrependimento, exige esse coração quebrantado e contrito diante do Senhor. E nós vamos estar orando aqui pela nossa nação, pedindo ao Senhor perdão pelos pecados da nossa nação, por identificação. Você é brasileiro? Você é brasileira? Pode escrever aí no chat. Você é brasileiro? Você é brasileira? Você ama essa terra que você nasceu? Pode escrever aí. Se você então nós precisamos, né, nos humilhar e pedir perdão por identificação. Eu posso pedir perdão pelos pecados da minha nação. Então o pessoal está dizendo aí, nós somos. O Senhor nos fez você nascer nessa terra. O Senhor me fez nascer nessa terra. Então nós precisamos amar e entender a nossa responsabilidade como brasileiros que nós somos. E pedir perdão ao Senhor por os pecados da nossa nação por identificação. Mas como isso, Tátila? Jó, capítulo 1, fala sobre isso. Nós vemos que Jó, ele acordou de madrugada e ele foi pedir ao Senhor perdão pelos pecados dos seus filhos. E ele disse assim, porventura eles podem ter pecado contra o Senhor e não saibam. Então ele entrou na brecha pelos seus filhos, começou a pedir perdão pelos pecados dos seus filhos por identificação. E assim nós vamos fazer também. Vamos aprender com o que a palavra nos diz sobre isso. Então vamos entrar com o coração quebrantado e contrito, nos humilhando diante do Senhor, orando, nos arrependendo dos nossos maus caminhos como nação e clamando. E o Senhor vai fazer o quê? A promessa dele, eu ouvirei dos céus.
Primeiro, ele diz assim: eu perdoarei os seus pecados. É perdão, é graça, por meio de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Gente, e depois do perdão tem mais bênção. Porque ele fala: eu sararei a sua terra. Olha que lindo, gente. A cura vem depois do arrependimento, da confissão e do perdão. Então, tem perdão, tem graça na cruz de Cristo para a nossa terra, para a nossa vida, e também tem cura. O Senhor quer sarar. Então, nós podemos fazer isso, né? E o outro trecho que eu queria falar aqui também é Marcos 11, Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. Ele diz assim, esse texto, olha: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Aqui o Senhor está te convidando, está me convidando a entrar nesse lugar de liberação de perdão. Aqui, mais uma vez, nós vemos uma condição colocada pela palavra. Não são homens, é a Bíblia que está dizendo, sabe? Então, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Então, para que você e eu recebamos esse perdão do alto, nós precisamos também da graça do Senhor para liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam. Você sabia que pode ter pessoas que você está guardando no coração que elas nem sabem que um dia te feriram? Pode ser que elas saibam, mas podem existir pessoas que nem sequer imaginam que você está entristecido, ferido, ofendido com elas. Então, nós precisamos liberar esse perdão por meio da ajuda do Espírito, para que você seja perdoada, para que eu seja perdoada, para que a nossa nação seja perdoada. Mas não é fácil não, irmãos. Muitas vezes nós sabemos com o nosso intelecto, não é verdade? Sim. Com o nosso entendimento a gente sabe. Mas essa revelação no Espírito, na alma, e colocar em prática é difícil. Mas o Senhor, Ele nos ajuda, Ele promete esse auxílio por meio do Espírito dEle. Então nós vamos começar orando. Nós vimos aqui que a irmã Heloína entrou também, a apóstola Andréia. Sejam bem-vindos, bem-vindos a essa live de oração. Mulheres que amam orar e que amam estar diante do Senhor em clamor. Graças a Deus por isso. Então nós vamos começar. Nós vamos começar e a minha sugestão é que a gente comece pedindo ao Senhor graça para liberar esse perdão. E eu quero encorajar você, dar uma palavra de encorajamento. A Bíblia já fala que você precisa liberar o perdão para que você também seja perdoado. Ah, olha, minha sogra entrou também, pastora Marisa, seja muito bem-vinda, que alegria. Glória a Deus. Muito bom. Então, nós estamos aqui, vocês que entraram agora, nós estamos lendo a palavra, partilhamos a palavra de 2 Crônicas 7,14, que fala sobre esse arrependimento com promessa de perdão e de cura para a nossa terra. E lemos também o texto de Marcos 11, 25, que fala para que nós sejamos perdoados. Nós também precisamos perdoar as ofensas daqueles que nos feriram. E eu quero dizer para vocês, gente, às vezes essa ferida está sangrando há tanto tempo no seu coração. Se essa ferida está sangrando há tanto tempo, coloca um ponto final nisso, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Libera esse perdão, libera essa pessoa que está atrelada a você por essa mágoa, por essa dor do seu coração. Às vezes algo que ela falou numa conversa, às vezes uma maneira como te cumprimentou ou deixou de te cumprimentar, ou então uma briga familiar do passado, um abandono de um pai, de uma mãe. Muitos aqui conhecem meu testemunho, sabem que eu sou órfã de pai e mãe e que eu precisei entrar nesse lugar de liberar perdão para o meu pai, para as pessoas envolvidas em tudo que aconteceu, na morte dos meus pais, para que eu pudesse viver, para que eu pudesse caminhar.
porque a falta de perdão é uma mochila muito pesada, que a gente não suporta carregar por muito tempo. Então hoje eu creio que é dia de libertação, de liberação de perdão. Amém. Amém? Você pode, você é capaz, em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mulher de Deus, homem de Deus. Vamos orar nesse sentido. Pai, nós estamos diante do Senhor, confiamos em Ti, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Abba, Senhor. Tu és aquele que pode todas as coisas, Tu és invencível, és inabalável, Pai. Tu és o Todo-Poderoso no céu e na terra. E nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor nos resgatou por meio de Cristo Jesus, nos tornou suas filhas, seus filhos, por essa obra de adoção linda feita em Cristo Jesus. E nós recebemos a nossa filiação, a nossa identidade. E nós, nessa noite, Pai, queremos dizer ao Senhor que nós temos sofrido, alguns de nós temos sofrido com mágoas no nosso coração, com feridas que não foram cicatrizadas, com coisas que não foram conversadas, Pai, assuntos que não foram tratados, coisas que a gente foi passando por cima, fazendo de conta que estava tudo bem e na verdade não estava. Sabe, Pai, situações de falta de perdão por abandono, por mentira. Deus, eu venho pedir a ajuda do Teu Espírito Santo, ajuda a mim e aos meus irmãos, às minhas irmãs, nessa noite. Nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para que, nesse momento, nós possamos liberar o perdão, seja para um pai que abandonou, seja para uma mãe que, de repente, agiu com desprezo ou violência ou abandono, seja para um chefe que demitiu numa hora inapropriada, seja para um irmão ou uma irmã por alguma palavra torpe na hora de um relacionamento, seja, Senhor Deus, para o nosso esposo ou para a esposa. Pai, seja qual razão for, nós pedimos ajuda-nos por meio do Teu Espírito Santo a liberar perdão. O nosso papel não é transformar ou mudar o outro. Esse papel de convencimento é do Teu Espírito Santo. Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude por meio da obra do Teu Espírito. Estamos sendo convencidos por meio da Tua palavra, estamos sendo convencidos por meio do Teu Espírito que não podemos mais carregar essa mochila pesada. Que não podemos mais reter esse perdão, porque nós fomos alcançados pelo Teu perdão. Fomos alcançados pela Tua graça. Então não há motivo para retermos, porque recebemos de Ti de graça. Então podemos dar de graça esse perdão que recebemos, Pai. Ajuda-nos a entrar nesse lugar de renúncia, de morte do nosso eu, Pai, de negar a nossa própria vontade, de renunciar ao nosso orgulho, Pai, e perdoar aqueles que nos ofenderam. Para que possamos receber de Ti esse perdão que está prometido na Tua palavra, Pai. A Tua palavra mesmo diz que se nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós seremos perdoados por Ti. Então, Pai, talvez os nossos pecados ainda não estejam sendo plenamente perdoados porque nós não entramos nesse lugar de liberar o perdão. Mas hoje nós queremos colocar um ponto final nisso, Pai, porque queremos receber o Teu perdão para nós, para os nossos irmãos, para a nossa nação, para a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro isso. Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, a força do Senhor, a graça do Senhor, a unção do Senhor, Pai, para que perdoem aqueles que estão ao seu redor, o seu próximo, a sua próxima, para que, Senhor, passem a viver um relacionamento de verdade, para que não estejam na superficialidade ou na mentira, mas que entrem nesse lugar, Pai, pela graça do Senhor. Não é fácil, mas eu creio que a vitória vem de Ti, Pai. E o Senhor, Pai, dê vitória. Dá vitória aos meus irmãos, dá vitória às minhas irmãs. Em nome de Jesus. Que hoje seja um marco, porque é o dia do perdão. É o dia do perdão nessa nação que nós nascemos, nessa nação que nós pisamos, nessa nação que o Senhor nos deu por herança. Então hoje, Pai, eu declaro e decreto essa vitória sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E nesse segundo momento,
Eu queria que a gente pudesse... Primeiramente, sim, eu quero abrir para alguém que queira colocar algum pedido de oração específico aqui, seja pela nossa nação, seja pela sua vida. Pode colocar aqui o seu pedido de oração. É uma live de oração, é uma live de perdão. Então, fica à vontade. Se você quer colocar um pedido aqui, pode colocar. Continua convocando outras pessoas para estarem aqui juntos conosco. Envie o aviãozinho, seja no Instagram, seja no WhatsApp, para alguém que você queira convidar. Convide o máximo de mulheres possível para estar aqui conosco nesse tempo de oração. Tá bom? Se você quer colocar um pedido aqui, fica à vontade. E agora nós vamos falar um pouco também sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação. Nós precisamos entrar nesse lugar, né, e pedir ao Senhor a graça dele sobre a nossa terra. Precisamos entrar nesse lugar de oração e de arrependimento. Acho que a gente pode colocar aqui também alguns pedidos, né? Nós precisamos orar ao Senhor pelos nossos governantes e orar ao Senhor por aqueles que estão nesse lugar de decisão, nesse lugar decisório. E pedir ao Senhor perdão pelos pecados, sejam eles de roubo, mentira, pedofilia, pecados de tráfico de drogas, os pecados que nós temos consciência que acontecem na nossa terra. Nós precisamos colocar eles diante do Senhor. Às vezes a gente quer botar tudo num pacote, né? E falar assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa os pecados da nossa nação. Mas a verdade é que nós precisamos confessar. O que diz o texto, né? Em 2 Crônicas 7,14, ele fala que nós precisamos confessar os nossos pecados. E quando a gente abre a boca e dá nome para os nossos pecados, uma parte do nosso orgulho está sendo arrancada e jogada no lixo, né? Porque a gente ter coragem de abrir a boca e dizer ali, a gente já está renunciando o nosso orgulho. E Rafa, você separou algum texto para estar orando sobre a nossa nação, a palavra, não é isso? Na verdade, eu não separei um texto, eu separei alguns versículos aqui sobre perdão, mas enquanto você falava de Jó, o Espírito Santo me recordava de Daniel. Daniel, ele, em algum momento ali, eu não lembro o capítulo exatamente, posso até tentar achar aqui, ele ora na terceira pessoa, ele não ora no singular, ele ora no plural. Daniel, ele se coloca ali como um intercessor. E ele não pede perdão apenas pelos seus próprios erros e pecados, mas ele pede perdão, ele intercede por toda a nação de Israel. Ele se coloca ali. E eu falei assim, meu Deus, e ele pede perdão pelos pecados dos antepassados. Olha isso, gerações passadas, ou seja, heranças genéticas, transmissões, através da transmissão geracional que vai sendo passado de geração para geração. E como lá está escrito lá em Deuteronômio, né, que o Senhor visitaria a maldade dos pais nos filhos e que visitaria, né? A gente sabe que Daniel estava na antiga aliança ainda. Daniel não participou do período da graça, ao qual nós estamos. Então ele fez a sua oração de confissão, se colocando na brecha, né? Porque o intercessor é isso. O intercessor, ele se coloca na brecha. Hoje eu estava refletindo num devocional, a gente precisa entender que Deus é santo. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos magoando o Senhor, né? Nós estamos ofendendo a Deus. E a gente não pode acreditar que o pecado é um caso isolado, que é problema da pessoa, um problema individual, enfim, não, isso, todo ser, eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela tem uma frase que eu amo, que ela fala assim, todo ser é divino, né? Todos nós temos a essência de Deus, foi Ele que nos gerou, foi Ele que nos fez. Então, essa relação, né? Esse relacionamento de oração, de arrependimento é muito necessário. Ele é necessário individualmente, mas ele é necessário também coletivamente. Então, quando você falou de Jó, eu lembrei de Daniel. Depois eu coloco aqui na referência para a gente não perder tempo, mas foi o texto que o Senhor me lembrou. Ele estava lá em Babilônia, mas ele orou, ele se colocou e ele falou assim, Senhor, tem misericórdia, né? Lembra das tuas misericórdias.
Então, é muito lindo ver o agir de Deus através da vida de uma pessoa que ora. A minha líder na intercessão, a pastora Sheila Xavier, ela fez uma palestra, Tátila, quarta-feira agora que passou, o caráter de um intercessor. E ela leu, eu tenho até aqui, com a pauta de reunião, ela leu Marcos, não, essa aqui é outra. Peraí, não. Deixa eu ver se está aqui na minha Bíblia. Ela leu um versículo que fala sobre o Senhor buscar um intercessor. Uma pessoa que se coloca na brecha. E se a gente olhar para a história de Esther, Esther foi essa pessoa, né? A gente sabe que Mardoqueu ali aconselhou ela, Mardoqueu orientou, mas ela que foi escolhida para aquele tempo. Uma pessoa, ela pede que todos jejuem com ela durante os 3 dias, mas quando vai se colocar diante do rei, quando ela vai se colocar ali, né, mesmo com risco de vida, porque a gente sabe que ninguém poderia chegar à presença do rei sem ser chamado, ela vai sozinha. E Deus está falando aqui nessa noite, na sua casa, na sua parentela, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Muitas vezes a gente se acha tão pequeno, mas o Senhor está falando assim, eu só preciso de um, porque o poder não é seu, o poder não é de quem faz a oração. O poder está em quem ouve a oração. Aleluia. Sinto a graça de Deus aqui. Porque quantas pessoas acham que, né, o poder está na pessoa que ora. Não, mas aquele irmão, aquela irmã... Não, a gente tem que perder essa crença de que o poder, a unção está numa pessoa que está orando. Essa pessoa, sim, pode ser chamada pelo Senhor para estar em oração. Mas o poder, louvado seja Deus, o poder é total, exclusivo do céu, do Senhor. Aleluia. Então, a gente se coloca como uma voz, a gente se coloca com o nosso coração, a gente se coloca com o nosso arrependimento, a gente se coloca com a nossa petição, mas o poder é dele. Então, nessa noite, eu quero lembrar a todos que estão aqui na live, se você puder escrever aí, lembre disso. Eu sou o intercessor, eu sou aquele que Deus pode contar. Você pode dizer, o Senhor, conta comigo. Conta comigo nesse tempo que o Brasil está passando por uma situação tão difícil. Conta com a minha oração, conta com a minha vida. Eu quero ser coluna nesse tempo. E é essa palavra que eu deixo. Amém. Glória a Deus. Enquanto você estava falando sobre Daniel, Rafa, eu me lembrei de Neemias também. É tão lindo, é de fazer a gente chorar o amor que eles tinham à sua terra. Daniel e Neemias amavam a terra deles, eles estavam exilados, numa condição de exílio, mas o coração deles batia pela terra deles. E que o Senhor nos dê esse amor pela nossa terra, que o Senhor nos dê esse amor de Daniel, esse amor de Neemias. Amém. De maneira que a gente possa clamar ao Senhor por essa terra que nós pertencemos, a qual nós fazemos parte. Amém. Essa nação linda, que tem uma história linda. Essa terra de Veracruz, era essa terra de Santa Cruz, o que foi fincado na nossa terra, estabelecendo que essa terra é do Senhor Jesus. Nós temos uma história linda, nós precisamos amar essa terra mesmo. E ainda sobre Esther, essa semana eu estava lendo o livro de Esther, né? E eu estava vendo que o que aconteceu com Vasti, né? Ela foi chamada, ela foi convocada para estar ali juntamente com o rei, porque ele gostaria de se alegrar com o seu povo, mostrá-la para o seu povo, mas ela não atendeu o chamado do rei. Ela não estava posicionada. Ele chamou ela para estar com a sua coroa diante do povo. E o que aconteceu foi que ela não atendeu o chamado do rei. Ela desobedeceu, era uma forma de rebelião. E a consequência foi dura. Ela foi deposta do seu lugar. E muitas vezes o Senhor chama a mim e a você. Chama a cada um de vocês, a cada um de nós, para estarmos posicionados naquele lugar de governo. Porque quando fala de coroa, é um lugar de governo. É para estarmos ali diante do povo num lugar de governo, mas é um governo no espírito, um governo de oração, de clamor, de decisões para a glória de Deus. Mas quando nós não ouvimos o chamado, ou quando a gente deixa para depois,
Deixar para depois também é uma forma de desobedecer a Deus, sabe? Atender o chamado do rei prontamente. Estarmos ali posicionadas naquele lugar, naquele tempo, naquela hora, para aquela função e aquele desejo que o rei deseja cumprir. E hoje o rei te chama. Hoje o rei me chama, hoje o rei nos chama para estarmos posicionados nesse tempo e nessa hora, em oração e clamor pela sua nação, pela sua terra, pela nossa nação. Então, nós temos uma escolha, né? Ou nós atendemos esse chamado do rei, nos posicionamos, pegamos a nossa coroa e governamos para a glória de Deus. Governamos, esse governo começa no nosso interior, governando a nossa alma, governando as nossas emoções, não deixando a nossa alma nos dominar, mas sim o Espírito de Deus nos governar e nos dominar. Então a gente pega essa coroa e governa para a glória do Senhor, governa o nosso interior, governa a nossa vida, governa a nossa casa, debaixo da submissão do nosso marido, é claro, mas governa aquilo que o Senhor tem confiado na sua mão, tomando decisões que agradam a Ele. E aí o Senhor vai nos dando graça. Ele vem com graça, na verdade. Ele vem com graça sobre a sua vida, sobre o seu interior, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua nação. Então, a Bíblia é recheada desses exemplos lindos. Lindos. Então, vamos orar. Nós vemos aqui que o Nel colocou, né? Orar pelo arrependimento por toda a injustiça e corrupção praticados em nossa nação. A irmã Heloína colocou: peço oração pelo nosso município, Itaguaí, perdão pela corrupção no nosso município. Amém. Vamos sim orar por isso. Se você tiver mais algum pedido de oração, pode colocar aqui, seja ele particular ou seja nesse âmbito nacional. Pode colocar aqui que nós vamos continuar orando. Eu vou pedir a você, Rafa, para estar orando, para orar. E depois nós vamos convidar a sogra, a pastora Marisa, para estar orando também conosco. Tá bom? Amém. Eu achei aqui o versículo, Tati, antes de orar, eu vou ler para a nossa meditação. Daniel 9, versículo 18 diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aleluia! Então, não é confiando, né, em nós, não é confiando no nosso procedimento, no braço, né? no nosso testemunho, não. Quando nós oramos e clamamos ao Senhor, nós precisamos confiar nas misericórdias dele, que são fiéis, né? E estão sobre as nossas vidas todas as manhãs. Vamos orar pelo Brasil. Você que está aí, ore conosco. Vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, com um só coração, uma só fé, um só pensamento, ó Pai. Ó Deus. Ó Deus, nos unirmos, Senhor, em oração, em clamor, ó Deus, como já foi falado aqui, pela nossa nação. Amém, Jesus. Deus, nós queremos, ó Pai, te clamar, ó Pai. Nós queremos te pedir, ó Deus, pelo Brasil. Ó Deus, sim, Pai. Venha o teu reino sobre o Brasil, ó Pai. Amém, Senhor. Mas como o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso, ó Deus. Ah, Deus, nós venhamos nos arrepender, ó Pai, nessa noite. Amém, Pai. Nós venhamos, Senhor, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, nos arrepender. Declaramos a Sua santidade. Declaramos que Tu és santo. Senhor, e sabemos, ó Deus, que o que faz separação, ó Deus, entre nós e o Senhor, são os nossos pecados, Pai. Sim, e por isso, nessa noite, entramos, ó Deus, pelo novo e vivo caminho. Ó Jesus. Sangue de Cristo, sangue da nova aliança. O sangue redentor. Ó Deus, nós viemos te pedir, tem misericórdia do Brasil. Amém, Pai. Tem misericórdia da nossa nação. Sim, Pai, sim, Pai. Tem misericórdia, ó Deus, da igreja brasileira. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, vem perdoar os pecados, ó Pai, cometidos. Amém, Jesus. Ó Pai, ó Deus, desde lá, desde a fundação da nossa nação, pecados de idolatria. Amém. Ó Deus, pecados de prostituição. Perdoa-nos, pecados Pai, de rebelião.
Nos Ó Deus, em nome de arrependemos diante do Jesus, ó Senhor, Pai. Pai, pecados de assassinatos, pecados de sangue inocente que foi derramado sobre o solo brasileiro. Deus, em nome de Jesus, nos vamos pedir perdão, ó Pai. Perdoa, tem misericórdia, ó Deus. Amém, Senhor. Ó Senhor, de todo o espírito, ó Pai. Senhor, que conduziu, ó Pai, toda a nação, Senhor, a corrupção, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Sim, Pai, perdoa, Senhor, perdoa-nos pecados como de nação, perdoa-nos. pedofilia. Senhor, pecados, ó Deus, de adultério. Sim, Pai, Deus, em nome de perdoa-nos, Pai, Jesus, nos pecados de, ó arrependemos. Pai, de roubo, Senhor. Ó Perdoa, Deus, Pai. de todo desvio de dinheiro, de Sim, verba, de Senhor. educação, de saúde, de Sim, órfãos, Pai. de viúvas, Senhor. Deus, um povo, Senhor, trabalhador, sim, mas também um povo sofrido e assolado, Pai, muitas vezes, ó Pai, É, pela Pai. miséria, pela Sim, escassez. Ó Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, muda o cativeiro brasileiro. Amém, Senhor. Mas o único que pode, Pai, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, feliz é a nação. Ó Deus, que engrandece o nome do Senhor, que te conhece. É, Pai. Então, nessa noite, nós te clamamos, perdoa-nos, ó Pai. Amém. Senhor, e se revela ao teu povo. Amém, Se Pai. revela aos brasileiros. Se Amém, Senhor. revela a cada estado, a cada, Senhor, cidade. Se revela, ó Deus, em nome de Jesus, através do Evangelho. Através Amém. da graça, Senhor, como já foi mencionado, que tudo é pela tua graça. Amém, Senhor. Senhor, revela o teu coração, revela os teus pensamentos, atrai. O Senhor mesmo disse quando estava aqui que todos seriam atraídos a ti. Então atrai o coração, quebranta. Deus, que haja confissão. Amém, Deus, Jesus. que haja, Senhor, em nome de Jesus, arrependimento. Senhor, que toda vergonha, que toda culpa seja exposta diante do Senhor. Amém, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Amém, venha lavar-nos nessa noite com teu sangue. Aleluia. Purificar, Senhor, o nosso Amém, Pai. coração. Ó Deus, em nome de Jesus, como está escrito na tua palavra, como o salmista declarou, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico Amém. em graça para com todos que te invocam. Amém. Senhor, nessa noite nós invocamos o teu nome, Jesus, sobre cada vida que está aqui. Amém, Sobre Jesus. cada passado que tenta amedrontar, que tenta, Senhor, vir, Senhor, com peso de acusação. Oh, Deus. A tua palavra diz que não há acusação, Senhor, contra os escolhidos de Deus, porque é o Senhor quem os justifica. Aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus, nós recebemos a justificação pelo sangue. Nós recebemos a justificação que já está, Senhor, prometido na tua palavra. Louvado seja Deus. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Nessa noite nós recebemos a purificação. Ó Amém, Deus, a Senhor. nossa casa recebe a purificação. Amém, O nosso casamento, os nossos filhos. Amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o nosso ministério, ó Pai, tudo aquilo que é nosso, tudo que leva nosso nome, recebe hoje do Senhor a purificação do sangue, Pai. Amém. Aleluia. Profeta Isaías, capítulo 43, verso 25, diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Meu Deus, que Amém. amor! Que favor é esse, Senhor? Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Porque o Senhor não lança em rosto, mas a Bíblia diz que o Senhor joga no mar do esquecimento. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, vem nessa noite jogar no mar do esquecimento toda lembrança, Senhor. Toda pessoa aqui que tem dificuldade de se perdoar. Se porventura alguém cometeu aborto, se porventura alguém cometeu algo muito grave, Senhor, que pensa que não há perdão, que pensa que não há redenção para isso, mas o Senhor vem afirmar na sua palavra que não há, Senhor, aleluia,
Não há pecado que o Senhor não possa perdoar com o teu sangue, Amém. exceto aquele que blasfema contra o teu Espírito Santo, ó Pai. Oh Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ah, Senhor, confiamos nessas riquezas. Meu Deus, como o homem pode pensar que a riqueza, Senhor, é um bem material apenas? Que a riqueza é só o ouro, só é a prata? Senhor, a riqueza verdadeira é essa, é a riqueza da graça. Amém. A riqueza é essa, Senhor, que nós tínhamos uma dívida. Ó Deus, e que ela foi paga na cruz do Calvário. Amém. Ah, essa riqueza, Senhor, comprou a nossa vida. Como Aleluia. já foi falado pela Tátila, lido pela Tátila, nós fomos aceitos. Ah, Senhor, adotados em conciliação e reconciliação em Cristo, ó Pai. Aleluia. Queremos tomar posse dessa verdade e sempre estarmos diante de Ti com o nosso coração contrito. Então, perdoa. Amém. Perdoa-nos, ó Deus, como brasileiros nós te clamamos, perdoa-nos. Amém. Todas as vezes que nós votamos de forma, Senhor, inconsequente, sem, Senhor, mensurar, Senhor, a importância do voto. Todas as vezes, ó Deus, que nós, ó Pai, Senhor, não queremos, ó Pai, orar pelo Brasil ou desistir do Brasil. Ó Deus, não é, Senhor, a nossa função amaldiçoar essa nação. A nossa missão é abençoar. Coloca Amém. a palavra bênção em nossos lábios para com a nossa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-me, Senhor. Amém, Todas as vezes que falhamos. Sim, Senhor, como a irmã Tátila falou, Deus, todas as vezes que o Senhor nos chama, nos comissiona, ó Deus, para estar como Esther na torre de vigia, na brecha da oração, seja pela madrugada, seja durante o dia. Senhor, e nós nos acovardamos, ou nós, Senhor, como ela disse, não o fazemos. Ó Pai, a poder no nome de Jesus, Senhor, nos torna responsáveis. Nos torne responsáveis como Esther foi. Nos torne comprometidos com a oração pelo Brasil. Nos torna, Senhor, aleluia, nos faz ter aliança, Senhor, ó Pai, por essa causa, ó Deus, em nome de Jesus. Como um louvor, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito, que o Senhor deixa Tamires Garcia, com os pés descalços, nações nos ombros e o coração, e o coração em chamas diante do Senhor. Um coração, Senhor, que quer ver, ó Deus, o Brasil ser, ó Deus, alcançado pela graça, pelo favor, pela justiça, Deus. Nós não nos conformamos com este mundo. Nós não nos conformamos com este século. O que rege a nossa vida não é o noticiário. O que rege a nossa vida é a Tua palavra. Amém. Senhor, e nessa noite, nós, Senhor, nos posicionamos com a Tua palavra, amém, com a verdade bíblica, Senhor, de que nós devemos orar, porque tendo a paz, Senhor, a nossa cidade, a nossa nação tendo paz, assim também nós teremos paz. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa língua, Senhor, ó Deus, ela seja um instrumento, ó Deus, como de um hábil escritor, um instrumento de bênção, uma voz profética, uma voz que profetiza, que declara a bênção do Senhor. Ó Deus, tira a covardia. Tira o medo, Senhor. Não nos deixe de espírito de medo, Senhor, mas nos deixe de espírito de ousadia, ó Pai. Senhor, reveste no cada um que está aqui nessa live, cada filho, filha tua, de ousadia no Espírito, Pai. É isso que eu te clamo nessa noite. Perdoa, sim, Senhor, perdoa. Lava-nos, redime-nos, ó Deus. Santifica-nos, ó Deus. Levanta-nos, mas também nos posiciona. Também nos alinha o teu coração para esse tempo.
O que tu queres de nós nesse tempo? Amém. Senhor, é muito mais do que as quatro paredes, é muito mais do que no templo. Eu amo a tua casa, eu creio que cada um que está aqui ama a tua casa. Nós amamos a tua casa, nós entendemos o segredo do templo, do altar, Senhor. Nós não confundimos uma plataforma com o teu altar, nós não trocamos. Mas a verdade, Senhor, é que muitas vezes nós nos acomodamos. Nós nos, ó Deus, nos tornamos, ó Deus, na nossa zona de conforto. E igreja, eclésia, significa chamados para fora. E nessa noite, Pai, nos dá esse compromisso. Nos dá essa visão, nos dá essa missão, ó Pai. De estarmos, ó Deus. Ah, Senhor, anunciando, e como a irmã Tátila disse, eu concordo com ela nessa oração, ó Pai. Ó Deus, em governo, em posição de governo espiritual, assentado nas regiões celestes com Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Para declarar, para profetizar, para pedir perdão, para clamar, Senhor, pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Senhor, essa é a nossa oração. Ouve-nos, ó Deus. Ouve-nos. Como disse Daniel, eu quero declarar nessa noite, não confiando na nossa justiça própria, Senhor. Sim, Pai. Mas confiando nas tuas muitas misericórdias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Rafa, a gente pode convidar também a... Gente, eu vou convidar a sogra da irmã Tátila, que é pastora Marisa Braga. Isso. Essa preciosa vai estar aqui também clamando ao Senhor conosco. Amém. Ela vai estar aqui também em intercessão. Vamos continuar juntos, ligadinhos. Ô, Senhor, achei. Demorei, mas achei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oi? Vou mandar de novo, não sei se foi. Entrou? Não, ainda não. Vou mandar mais uma vez. Deixa eu pedir aqui para ver se... Opa. Convidei mais uma vez. Vamos ver se ela vai entrar. Não entrou, não? Não, já convidei. Deixa eu convidar de novo. Deixa eu mandar. Ela entra. Quando entrar, ela vai orar conosco. Vê se ela tá com a gente, Tati. Tá. Tá? Será que não tá aparecendo pra ela? Porque tem tanta gente falando que nas lives... Ela não tá mais, não. Acho que ela saiu. De repente, daqui a pouco ela entra novamente. Tá, vou ficar atenta. Vou chamar ela. Nós temos alguns minutinhos ainda antes de finalizar essa live. E nós temos também algum pedido de oração aqui. A irmã Débora pediu oração pela gestação da sua nora. Nós vamos orar também por você, porque a gente crê que o Senhor, quando envia uma criança à terra, Ele tem um propósito a cumprir através daquela vida, né? E todas as vezes que a gente vê uma grávida, tem sempre luta envolvida. Não sei se você já percebeu. As gestações, elas nunca são 100% equilibradas, perfeitas. Tem sempre alguma luta no meio do caminho. Isso é porque, uma vez eu ouvi, nunca mais eu esqueci. É a única maneira que Deus escolheu para trazer espíritos à terra. É através do ventre de mulher humana. Foi assim que Jesus veio à existência, né? Através do ventre de mulher. Então é lindo, é maravilhoso, mas é luta, porque ali tem uma história determinada por Deus, ali tem um propósito a ser cumprido. Então nós sabemos que as lutas e as batalhas espirituais são muito grandes, mas como
temos sido ensinado, fui ensinado recentemente pelo nosso apóstolo, é que a gente diga, né, do Senhor é a batalha, não que a gente diga eu estou pronto, mas do Senhor é a batalha. Então, dele mesmo virá a vitória. Então, Débora, do Senhor é a batalha e dele mesmo virá a vitória. Em nome de Jesus, sobre a gestação da sua nora, parto, nascimento, para a honra e glória do nome do Senhor. São muitos medos que envolvem o nosso coração. A gente tem que ter muito cuidado, porque o medo também dá uma direção. E não é uma direção que é a vontade do Senhor, né? O medo, ele nos dá direções, muitas vezes, que são longe da vontade de Deus. Mas que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua nora, essa gestação, esse parto, esse nascimento, e que depois você possa testemunhar dessa intervenção do alto, em nome de Jesus. Então, nós vamos orar mais um pouco pela nossa nação e depois nós vamos finalizar. Temos alguns minutinhos ainda. Vou olhar aqui, ver se a pastora Marisa entrou. Não sei se aconteceu algum problema lá de conexão. Mas então vamos orar, minhas irmãs. É uma live de oração e o Senhor nos convida a sair desse lugar de conforto, né? De comodismo, e nos chama para orar, né? Para estarmos posicionadas em governo, em intercessão, em clamor pela nossa nação. E isso é abrir mão do nosso conforto. A oração nem sempre a nossa alma quer, né? Às vezes a nossa alma está querendo cama, querendo distrações, mas a gente vai pegar essa coroa de governo do Senhor e o Espírito de Deus vai governar sobre a nossa alma e a gente vai entrar nesse lugar de obediência. Você vai desfrutar da força do Senhor para entrar nesse lugar de obediência, que é um lugar de clamor, né? E é isso. Então vamos orar mais um pouco, minhas irmãs. Pai, nós damos graças ao Senhor por esse tempo precioso de oração, de clamor, por esse tempo de comunhão dos teus filhos, das tuas filhas, diante da tua presença. Obrigada porque hoje, nessa data, nesse tempo, nessa hora, nós estamos aqui unindo o nosso clamor, unindo os nossos corações, unindo a nossa fé, Pai, diante da tua presença, orando nossas vidas, orando pelas nossas casas, orando pela nossa terra e pela nossa pátria, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão, Pai, por todas as vezes que nós pecamos, seja em pensamento, em palavras, em atitudes. Perdoa-nos também quando nós pecamos por omissão, Pai, deixamos de fazer aquilo que o Senhor esperava que nós fizéssemos. Nós nos arrependemos por todas as vezes que nós ofendemos a Tua santidade, Pai. E lava-nos com o Teu precioso sangue, lava a nossa vida, lava a nossa casa. Pedimos ao Senhor perdão pelos pecados da nossa casa, do nosso esposo, dos nossos filhos, Pai. Porventura eles possam ter ofendido o Senhor e não saibam. Nós pedimos ao Senhor, perdoa-nos, Pai. Eu declaro aqui que cada mulher vai entrar nesse lugar também de oração e de arrependimento pela sua própria família, pela sua própria casa, Pai. Em nome de Jesus. Eu venho pedir, Pai, lava os nossos corações, lava as nossas famílias, Pai. E pedimos ao Senhor também, lava a nossa nação. Amém. Pai, perdoa o nosso município de Itaguaí, a qual nós moramos, residimos aqui no Rio de Janeiro. Nós pedimos, Pai, perdoa-nos por todo o pecado de corrupção, todo o pecado de roubo, todo o pecado de mentira, todo o pecado de orgulho, todo o pecado, Senhor Deus, de tráfico de crianças, de tráfico de drogas. Nós nos arrependemos diante do Senhor, Pai, pedimos, perdoa-nos, Pai. Perdoa os pecados da nossa nação. Toda militância, Senhor Deus, política de órgãos que eram responsáveis por outras funções, nós pedimos ao Senhor, perdoa-nos, Pai, pelos desvios de função, pelos desvios de verba, Pai. Pedimos ao Senhor, perdoa-nos, Pai, como nação, lava a nossa terra, lava a nossa pátria. Perdoa, Senhor Deus, por cada atitude tomada que seria unicamente para servir e abençoar o povo, quando tem outras intenções por trás, de ganho pessoal, de cunho pessoal por trás. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada governante, para que eles recebam do alto o teu perdão, a tua graça, e recebam também um amor por esse povo, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra manda que nós oremos pelos nossos governantes, então nós estamos aqui em obediência, Pai, orando por cada um deles. Em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa pátria, vem com perdão, vem com cura, Pai, sobre a nossa terra, vem com purificação de toda injustiça, Pai. Nós amamos. O Brasil é teu, Pai, o Brasil é teu por direito
criação e por direito de redenção. Essa terra é tua, Pai. Eu Aleluia. peço que cada homem, cada mulher, cada criança, cada ancião que habita nessa terra, Pai, possa se voltar para Ti. Que Amém. o Senhor atraia os olhos do coração de cada um deles para Ti. Que eles se lembrem que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que não acusa dos pecados. O acusador é o inimigo das nossas almas. Meu O Deus. Senhor é um Deus de graça e de perdão. O Senhor é um Deus que escolhe se lembrar daqueles momentos de comunhão contigo, Pai. Eu te agradeço por isso. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, olha para a nossa terra, Senhor. Olha para a nossa terra com misericórdia. Olha por aqueles remanescentes fiéis que amam ao Senhor e que te buscam dia e noite, clamando por misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti que a nossa nação esteja clamando, esteja desejando, receba fome e sede pela Tua presença, Pai, do alto. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor pedimos ao Senhor perdão pelo pecado da igreja brasileira, Pai. Perdoa-nos, Jesus, o pecado da idolatria, da distração, da religiosidade, Pai, do amor às coisas materiais, às coisas deste mundo, Pai. Nós pedimos ao Senhor, perdoa-nos como igreja de Cristo nessa terra, Pai, e nos desperta. Abre os nossos olhos espirituais para que nós estejamos prontos a nos unir aos nossos irmãos, a nos unir aos amigos da noiva e lavar as vestes da noiva para as bodas com o Cordeiro, porque em breve o Senhor Jesus voltará, Pai. E nós desejamos estar não querendo a glória própria, não querendo o nome ou a placa da sua própria igreja, Pai, perdoa por isso. Nós não queremos, nós renunciamos o amor à placa da nossa igreja, Pai. E nós queremos dizer que amamos a Ti, que amamos a igreja de Cristo, Pai. Queremos trabalhar para lavar as vestes dessa noiva, para encontrar-se com o Cordeiro adornada, limpa e pura, Pai. Em nome de Jesus, nós mais uma vez declaramos profeticamente: o Brasil é teu. Amém. De criação e de redenção. Amém. E é no nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, que nós oramos e damos graças ao Senhor, porque a tua graça nos alcançou, o teu perdão nos alcançou. E nós temos fé e esperança de que o Senhor há de cumprir os teus propósitos para esta terra. Amém. Em nome de Jesus, abençoa cada governante e abençoa aqueles teus filhos que estão assentados nas cadeiras legislativas. Meu Eles Deus. recebam força, coragem, proteção e unção do alto para fazer a vontade do Senhor e trazer à existência essa justiça celestial sobre a nossa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Falta um minutinho, né? Para nós encerrarmos essa live. E agradecer a você que permaneceu aqui até o final. Muito obrigada pelo seu empenho, pela sua diligência e amor em estar aqui até o final, nesse momento de clamor ao nosso Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que a sua alma seja renovada, que a sua força seja renovada, que você se sinta encorajada e cheio de esperança, de um tempo novo, de uma estação nova, de um cheiro de um tempo novo sobre a nossa terra, sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Então, nós vamos terminar. Não sei se você quer ainda dizer alguma coisa. Pode escrever aqui no chat. Amém, oh glória, amém. Graças a Deus. Quando você diz amém, você está entrando em concordância, né? Está dizendo assim seja. Então, graças a Deus por isso. Rafa, muito obrigada pela sua disposição, pela sua obediência. Foi uma alegria dividir esse momento diante do Senhor com os nossos irmãos que estão aqui, com as nossas irmãs, com os nossos irmãos e com você. Amém. Eu que agradeço, Tátila, por esse convite, que eu fiquei muito surpresa, confesso, mas fiquei muito grata ao Senhor. E somos do Rei, somos do Reino, e estamos aqui para estar a serviço, né, do Senhor. E Deus abençoe sua casa, você, seu ministério. Eu tenho muita alegria de ver o que o Senhor está fazendo na vida de vocês. E eu tenho certeza que para esse tempo o Senhor conta com os seus filhos. E que bom, que bênção que vocês têm se colocado nesse lugar, nessa prontidão. E eu estou muito grata a Deus, viu? Amém. Um beijo grande, muito obrigada, Rafa. Que Deus te abençoe também, abençoe o seu lar e abençoe a vida dos seus filhos, a sua
as suas gerações, né? Como você estava falando, nós nos lembramos que o nosso Deus é um Deus geracional. E glória a Deus por isso. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês que esteve aqui. Muito obrigada. Um grande abraço. Tchau. Boa noite. Fiquem na paz.